Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Que bom estarmos juntos nesta noite que o Senhor preparou para nós. Esta é a última noite desse culto maravilhoso, as quartas de expansão. Olha que bonito. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versos 25. Aleluia. Glória a Deus. Sejamos todos bem-vindos, nós que estamos aqui no presencial e no online também, que nós sejamos grandemente abençoados por Deus nesta noite, porque nós já sabemos que é impossível a gente estar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. A gente só sai, irmãos, se a indiferença dominar a nossa mente e o nosso coração. Mas se a gente reconhecer o senhorio de Jesus e se humilhar, certamente nós o acharemos. Amém? Vamos ler. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versos 25. Diz assim, olha: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro ou 1 côvado à sua estatura? E quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais ou muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, e de todas estas coisas. Olha o 33. Mas buscai primeiramente, ou primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Não vos inquieteis, olha isso, irmãos. Não se desesperem, né? Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tem leituras que não precisa nem pregar, né? De tão clara que é, não é mesmo? Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra. E a Tua palavra é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Ela é tão poderosa, Senhor, que ela é apta para discernir as juntas e medulas do coração de um homem. Então, nesta noite nós oramos, fale conosco. Senhor, ajude a nossa fé, amplie a nossa visão, destape os nossos ouvidos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem roubado a nossa força, tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção, a nossa alegria, seja colocado diante de Ti hoje, no nome de Jesus. Nós oramos e pedimos, fale conosco, meu Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E todo o povo de Deus, vamos dizer juntos, amém, amém. Por favor, queiram sentar-se. Amém, irmãos. Irmãos, alguém mandou uma mensagem para o pastor, pedindo que orássemos por uma mulher, e eu não consegui falar na hora da oração, mas é uma moça, uma senhora, que se chama Ivone. Ela fez um procedimento cirúrgico e teve alguma complicação. E alguém pediu para orarmos, porque disse que eu conheço, e o semblante é bem parecido, bem familiar. Eu quero pedir para vocês, se vocês podem me ajudar a orar, pela senhora Ivone. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em concordância pela vida da Tua filha, da Tua serva, Ivone, que passou por uma cirurgia e teve alguma complicação.
Oh meu Deus, Tu és o Deus que desata os nós, que destrava as situações. Então nós oramos e pedimos, visite a Tua filha, aonde ela estiver hospitalizada, se ela estiver num quarto ou numa UTI, meu Deus, traga ela de volta para a glória do Teu nome, sem nenhuma sequela, e que o Teu nome seja glorificado. A igreja pede, crendo no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite de quarta-feira. Eu espero em Deus que todos vocês estejam bem. Eu não quero reclamar porque não é do nosso feitio fazer isso, mas eu não devo estar com a minha coluna muito das boas hoje. De pé eu não fico muito bem, sentada eu também não fico, mas é coisa de 30 anos, né, irmãos? Os 30 anos vai chegando. Eu vou falar uma coisa para você, hein? Só a graça de Deus, hein, irmãos? Só a misericórdia. Eu vou falar para você. E olha, nós vamos dar conta. Olha para quem está do seu lado e fala, aguenta firme, porque você vai dar conta. Seja forte. Seja corajoso. Amém, irmãos? Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente vê uma aparência e a gente pensa ali assim, nossa, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa não deve ter problema. Aquela pessoa não deve ter o desafio que eu tenho, não deve passar pelas lutas e percalços que eu passo. Queria ser ela. Olha o que eu estou falando para você. Quero dizer uma coisa. Nunca diga isso. Nunca diga que você quer ser alguém que você não conheça. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo. E aí de repente nós estamos assim, eu quero ser igual. E nós sabemos que há poder em nossas palavras. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Não, você não quer. Senhor, me ajuda a ser quem Tu queres que eu seja. Me ensina nas minhas circunstâncias, que no meu momento de dor eu aprenda a depender de Ti, que eu saiba chorar no lugar certo, falar com as pessoas certas, e me leve a acreditar. Nós estamos em um ambiente de milagres, irmãos, e você viu o pastor contando aqui sobre milagres. Quando ele começou a falar sobre Pedro que estava na cadeia, Herodes estava esperando, o rei Herodes estava esperando passar as festas, para que pudesse matar Pedro, porque Tiago já havia sido morto à espada, e Herodes viu que o nome dele cresceu, quando ele matou Tiago, e aí ele disse, quando passar as festas eu mato Pedro, mas eu estou aqui nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, para dizer para mim mesma e para você, que nada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, é o poder da palavra. 1000 podem até cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É verdade que nós temos desafios? É verdade. É verdade que existem dias mais difíceis do que o outro? Sim. Nós somos crentes, nós não somos bobos e nem mentirosos. Nós somos homens e mulheres de verdade. E quando o pastor estava falando sobre Pedro na cadeia, e disse que o anjo o visitou, ele estava dormindo, como alguém dentro de uma cela, com uma sentença de morte, preso por correntes, com guardas na sua frente, e em cada pátio tinha guardas, fazendo com que ninguém chegasse até ele, podia estar dormindo. Isso, irmãos, é só paz. Uma pessoa que tem desafio, uma pessoa que está passando pela prova, e ela consegue deitar e dormir, é porque você tem paz. E a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento. E diz que ele estava dormindo, e o anjo veio e acordou ele, e disse, acorda, levante, calça os pés e se arrume. Tem horas, irmãos, que é para deitar e dormir, mas quando a ordem é levantar, é levantar. Tem horas que nós não podemos fazer o que nós queremos. Tem horas que a maturidade, que vai batendo na minha e na sua porta, requer de nós posicionamento, atitude. Porque quando a gente é criança, a gente age como criança.
Você já viu duas crianças pequenas? Elas estão brincando, daqui a pouco elas estão arrancando o cabelo uma da outra. Mas aí você vai entrar na briga, os pais vão entrar na briga, os pais vão ficar brigados a vida toda. E as crianças daqui a pouco vão voltar a brincar. Porque eles não têm ainda consciência, noção de controle de emoções e de atitude. Mas quando a gente é criança, a gente age como criança. Mas quando nós crescemos, nós agimos como gente grande. E nesta noite eu estou falando para gente grande. Amém? Por isso, irmãos, eu estou falando com gente adulta. Gente que está sendo provada e aprovado por Deus. No meio da prova, no meio da advertência, ali da dificuldade, o Senhor está dizendo: olha, meu filho está com ele, eu estou abençoando, meu filho amado. Esse é meu filho amado mesmo, eu o abençoo. E aí diz que Pedro acorda e o anjo diz para ele assim: até então ele não sabia que era um anjo. Ele achou que estivesse sonhando. Ó, estava pouco sonolento. Levante, calça os pés e vesta a roupa. Ele levantou, pôs as sandálias, vestiu a capa e já começaram a sair. As portas se abriam, mas ninguém viu, os guardas não viram. Milagres. Milagre não se explica. Se você fala uma palavra dessa para uma pessoa incrédula, ele vai falar assim: ah, mas isso é coisa de gente boba. Não, isso é coisa de gente que está tendo um encontro com Deus. Gente que está descobrindo que existe um Deus poderoso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Diz que o anjo passou e a porta abriu, eles passaram. Aí tinha mais 4 sentinelas ainda e eles foram passando. E cada uma que eles passavam, as correntes eram maior. As ferraduras, as fechaduras e os cadeados eram maiores. Quando ele viu, ele estava na rua. Quando ele viu que ele estava na rua, e ele foi conversar com a pessoa que ele imaginava que estava sonhando, já não tinha mais. O anjo veio, fez a obra e foi embora. Aí ele entendeu: meu Deus, não era sonho, era Deus comigo, é Deus conosco. Às vezes, irmãos, muitas vezes nós não vamos ver. E olha, não fica triste comigo. Às vezes você não vai nem sentir, mas você vai saber que quem está sustentando você é o Deus Todo-Poderoso. Você está achando que você não está vencendo porque você é bom? Você não é. Nós não somos, irmãos. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas limitadas. Mas tivemos o favor, tivemos a graça de Deus. A graça de Deus está nos atraindo a cada dia para mais perto da presença de Deus. E aí aquilo que ao homem parece impossível, é possível para Deus. Você sabia que tem pessoas que já olharam para você e disseram assim: agora eles não vão aguentar, agora eles vão romper, agora eles vão sucumbir, eles vão dar na lona, vai acabar na lona. Quantas pessoas já olharam para a igreja achando que a igreja ia falir? Lembra quando nós passamos pela pandemia? Pessoas queridas nossas indo embora, e a igreja fechada. A gente em casa assistindo online, o pastor com uns meninos aqui, o Rafa, eu lembro bem do Rafa, uns meninos aqui com som, a gente em casa com o coração na mão, pedindo: Deus, não deixa mais ninguém se contaminar. E cada dia era um. O medo tomou conta das cidades, do estado, do país, do mundo. E quantas pessoas lindas, queridas, foram recolhidas. E eu e você ficamos. E você acha que nós ficamos para quê? Só porque somos bonitinhos? Ou porque somos melhor do que alguém? Não. Propósito. Tem algo ainda para que nós possamos fazer. Tem algo para que eu e você possamos fazer. Por isso que não convém ficarmos preocupados. O que comeremos, o que beberemos. Porque os gentios procuram isso. Quem são os gentios? O mundo. Pessoas que não amam, pessoas que não dependem, pessoas que não professam fé, pessoas que não têm a Bíblia como manual de regra, pessoas que não almejam expansão no reino espiritual, pessoas que só querem nesse reino. E a palavra aqui é: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Você percebe que há uma inversão de valores?
Às vezes nós queremos, às vezes, os benefícios, mas não queremos buscar o propósito. E qual é o propósito? É fazer a vontade de Deus. Quando Pedro então agora se viu, percebeu que ele não estava mais na cadeia. Ele sabia da intenção de Herodes. Ele estava entristecido porque Tiago tinha sido morto. Ele disse: eu vou para casa, lá na casa de Maria, onde eles estão orando. Nós temos que ter lugares, irmãos, que nós sabemos que tem homens e mulheres orando por nós. E aonde se ora? Irmãos, quem ora não fica falando. Quem ora, irmãos, vai no secreto e se derrama. Chora por quem conhece e por quem não conhece. Você busca por aqueles que vêm pedir e por aqueles que você sequer pediu. Você está orando. Você está pedindo: Deus, cuida, vê o necessitado, Deus, vê aquele que está oprimido, vê aqueles que estão desanimados. Dias desses, irmãos, eu estava lá em casa, um dia de tarde, final de tarde, lutando as minhas guerras. Eu fui na minha janela, o céu estava lindo. O céu estava lindo. E eu olhei, eu disse: nossa, a minha mente pensou uma coisa, mas a minha boca queria falar outra. Já aconteceu isso com você? A minha mente estava vendo o céu lindo, mas a minha boca queria falar: como está difícil. Meu Deus. Reclamar. Reclamar é uma decisão. Eu disse: Deus, quanta coisa boa deve estar acontecendo agora. Mas dentro de mim estava gritando ao contrário. Eu dizia: Deus, quanta coisa boa deve estar acontecendo agora. Quanta gente recebendo alta, quantas crianças nascendo, quanta gente casando, quanta gente se dando em casamento, quantas conquistas, quantas bênçãos. Aí eu, para não negar a minha natureza, né, irmãos, eu falei: tem coisa ruim também, né, Senhor? Tive que falar um pouquinho. Olha para quem está perto de você e fala: normal, normal. Eu falei assim: Senhor, eu sei que tem também coisa ruim acontecendo. Tem, mas tem mais coisa boa. E eu tomo posse daquelas coisas boas para a minha vida. Aí Pedro toma uma decisão. Ele disse o que o pastor disse: pastor, o pastor já falou, e o senhor está falando de novo. Deixa eu falar. Deixa Deus falar com você, falar comigo. Deus está falando com você. Pedro fala: eu vou lá. E quando chega lá, o pastor falou que é um menino. Não é um menino, é uma menina. E bate lá. E ela diz assim, parece a voz de Pedro. Ela vai lá, todo mundo orando, chorando, a igreja chorando. Você vê que tem horas que não é só chorar. Tem horas que nós temos que ouvir. Às vezes a gente quero chorar. Para de chorar. Tem horas que é para chorar, tem horas que não é. Tem horas que é para ouvir. A menininha veio e falou assim: gente, Pedro está aí na porta. Fica quieta, sou insana, fica quieta. Deve ser o espírito dele que você está ouvindo a voz dele. É assim. A gente fala coisas absurdas assim. Ela disse: gente, é ele. Foram lá e abriram, era ele. Quando ele entrou, eu falei baixinho. Eu recebi a visita. Ele conta, Ju. Ele fala: eu pensei que eu estivesse sonhando. Pode ler isso, é Atos 12. Eu pensei que eu estivesse sonhando. E não era, era o anjo. E ele me libertou, agora eu estou aqui. Aí eles tiveram que arrumar uma estratégia para mudar, para sair da rota de Herodes. Porque quem foi lá e tirou lá? Quem foi o comandante, que guarda que foi lá e que tirou Pedro da cela? Você percebe? A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a igreja, ela confia no nome do Senhor dos Exércitos. E isso não é história de carrochinha não, irmãos. Isso é a palavra. E a palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela é eficaz. Aí eu ouço isso. Quando os meus dias estão turvos, eu leio isso. Atos 12. Eu leio. Eu digo: eu creio. E hoje, irmãos, eu estou aqui para falar isso para vocês. Semana passada, retrasada melhor, era um sábado de noite. O pastor estava fazendo uma cerimônia. Eu estava em casa. Minha casa precisava de um cuidado, de um toque meu. Tem horas que a sua casa precisa de você.
E eu precisava me preparar para o culto de domingo, que eu ia ajudar o pastor. Eu disse: Deus, se eu ficar lendo agora, orando, a minha casa amanhã vai estar ruim. Mas então vamos fazer assim, ó, como se eu pudesse. Mas quando você ama, quando você depende, você pode. Quando você ama o Senhor e você depende dEle, você pode pedir o que você quiser. Palavra de João capítulo 15. Vocês poderão pedir o que quiserem e isso vos será feito. Eu fiz isso, irmã. O pastor foi fazer a cerimônia, eu ajeitei a casa. Falei: enquanto eu ajeito a casa, o Senhor fala comigo. Ó, você está falando assim, a pastora está se achando. Não estou nada. Estava lavando louça, catando lixo. Cadê a Marta do Roberto? Se a Marta liga para mim: onde você está, pastor? Eu falei: estou indo na lixeira. Eu levo o lixo o dia inteiro, gente. Eu sou não sei. Vou te falar uma coisa. Eu terminei, minha casa estava gostosa, o pastor não chegou, não chegava. Eu fui orar. E o Senhor falou comigo uma ilustração. É isso que eu admiro em Deus. E eu estou sendo muito verdadeira. Você pode perceber que o meu espírito está sendo muito verdadeiro com o seu. Eu estava muito cansado, irmãos. Minha mente, meu coração, meu corpo. Eu precisava de colo. Precisava de algo a mais. Mas tem horas que a gente não tem. E o que você vai fazer? Como assim não tem? A pessoa tem marido, a pessoa tem filhos, a pessoa tem genro, tem neto, tem irmãos e não tem. Tem horas que é só entre você e Deus. E nós temos que discernir isso. Às vezes nós queremos que as pessoas nos dê o que elas não têm. Aí a gente se frustra. Aí a gente se decepciona. Porque você está esperando que alguém podia ter dado e não deu. Não, a outra que podia ter dado, ela não sabe o que você está precisando. Quem sabe o que nós estamos precisando é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos vê, que nos assiste. E eu li algo assim, uma conversa entre um filhote e uma mãe. Filhote de camelo. O camelo pergunta para a mãe, o pastor contou aqui. O filhote de camelo pergunta para a mãe: mãe, por que meu pé é feio? Meu pé é grande, só tem 3 dedos. E mãe, né? Mãe veio e disse assim: por quê, meu filho? Porque nós somos do deserto. E o deserto tem areia movediça. Às vezes não é tão firme quanto parece. E nós temos que ter uma estrutura legal. Então nós temos os 3 dedos para dar equilíbrio e força. Oh, sim, ok. Viu, mãe? E crianças, já viu criança conversando? Eles querem saber, e se você não responde, se você falar sim para a criança, porque sim, o que eles falam? Porque sim não é resposta. O camelo falou assim: mãe, e por que os meus cílios são tão grandes? Olha, por que meus cílios são tão grandes? Aí a mãe falou assim: por quê, filho? Porque no deserto venta muito, e a poeira, a terra vem, e se a gente não tiver uma proteção, enche os nossos olhos de terra, e nós não podemos perder a visão. E então esse é o motivo de nós termos cílios grandes. Oh, sim. Tá. E mãe, e por que também eu tenho esse corcovo que fala, irmãos? Corcova. Por que eu tenho essa corcova nas minhas costas? Ela disse: porque nós fazemos grandes viagens. E no deserto não é em todo lugar que você encontra água. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele preparou um reservatório e pôs sobre nós. E aonde nós vamos, a gente leva a nossa água. O filhote veio: uau, legal. Então os meus pés, ó, o filhote conversando com a mãe. Os meus pés é para dar estabilidade, firmeza. Os meus cílios é para proteger os meus olhos da terra, do deserto, da poeira. E essa corcova nas minhas costas é para reservatório, um reservatório de águas. É isso. Ô mãe, a mãe, pode falar.
E por quê que nós estamos dentro do zoológico? Se nós temos tudo isso para estar no deserto, por que nós estamos no zoológico? Por que eles estavam presos? Por que eles estavam limitados? Às vezes, irmãos, é como disse o pastor agora, a igreja orando, Pedro já estava livre, a igreja não tinha sensibilidade para ouvir a menininha dizer: Pedro está na porta. Irmãos, nós já estamos livres. Levante a sua cabeça. Se houver alguém deitado agora dormindo, levante a cabeça, acorda. Deus está falando com a igreja. Deus está falando conosco agora. Irmãos, nós já estamos livres. Sabe por quê? Nós temos o Espírito Santo, irmãos. A igreja, ela tem o Espírito Santo. Lembra das palavras de Jesus. Lembra das palavras de Jesus. No capítulo de João 14, ele fala assim para os discípulos. Ele reúne os discípulos. Ele fala assim: olha, eu vou para o Pai. Eu vou preparar-vos lugar, pastor Monteval. Vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. E eles estavam ali entristecidos. Jesus fala assim: olha, mas não se entristeçam, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Quando eu digo que nós estamos vencendo, se nós estamos de pé e se nós estamos tendo êxito, é porque a igreja está dependendo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é aquele que leva os nossos gemidos para Deus. Ele leva as nossas orações, Ele leva as nossas intercessões com gemidos inexprimíveis ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui diz que nós não temos que nos preocupar, podemos olhar para Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que foi considerado o homem mais poderoso da terra. Nem mesmo Salomão se vestiu, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, não se vestiu como as ervas do campo. Olha que lição simples, olha que lição básica. Vamos trazer aplicar essa lição para o nosso dia a dia. Por que, irmãos, que nós estamos tão preocupados com o que comeremos, com o que beberemos? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação do meu carro? Pastora, mas é uma preocupação natural. Eu entendo que é uma preocupação, mas eu entendo também que nós temos motivo para ler a palavra. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 5,7. Você pode pôr para mim, por favor, Juninho? 1 de Pedro 5,7. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes, irmãos, a gente diz que acredita, a gente canta que acredita, a gente profetiza que acredita, mas quando chega a hora de lançar, eu tenho um pouco de medo. E se eu lançar e não acontecer? E se eu fizer prova e não acontecer? Não, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prova, experimenta. Não é porque eu estou falando, não é porque os pregadores falam, mas é porque a palavra de Deus fala. A palavra de Deus no Salmo 119, deixa esse versículo por favor, no Salmo 119 versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, uma família, um homem, uma mulher que tem a palavra de Deus como lâmpada, não precisa queimar a pestana, não precisa queimar os neurônios, não precisa envelhecer, é fazer prova, é lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade e Ele cuidará de vós. Eu marquei um outro texto aqui, olha Filipenses 4:6, olha o que está escrito em Filipenses. Leia esses versículos na sua casa, leia ele, medita nele, escreve no seu coração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Ou seja, quando nós temos uma necessidade, por exemplo, olha só, o pastor conta aqui para vocês que eu sou um freio de mão quando a igreja vai avançar. Não é porque eu sou freio de mão, porque eu não quero que ela cresça. É porque eu estou em tratamento, irmãos. Irmãos, o desafio
Como diz o pastor, o jogo é bruto. E a gente não cria casca do dia para a noite. A gente vai criando casca na medida que nós vamos dando passos de fé. Como que eu dou passos de fé? Se a bênção do altar, ela vai lá na sua casa, a igreja está dando passos de fé. Você também vai prosperar lá na sua casa. Como que eu vou prosperar? Se a sua cama, se o seu colchão está na ripa, está na hora de você comprar um colchão novo. Fala, Senhor, a bênção do altar está aqui na minha casa, eu vou comprar um colchão novo para mim. E o sofá então? Agora eu lembrei das crianças. O sofá, quando as crianças são pequenas, elas pulam no sofá. Nas suas crianças não pularam, é só as minhas que pulavam no sofá. E aqueles sofás bons, né, irmãos, da Casa da Bahia, da Loja 100, não sei, que as crianças pulavam e tava bluf, ia lá no fundo. Aí, e agora? Joga fora, põe lá fora. Não dá para pôr lá fora, vai ter que aguentar, esperar até a hora de poder comprar. Ó, dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim, tem horas que tem que esperar. E sabe o que aconteceu? As pessoas vinham em casa, eu colocava as almofadas, as que tinham, no lugar que estava quebrado. E a Bruna, muito espertinha, ela fazia assim, senta. Ficava na frente do sofá que tinha o rombo. Ela dizia, senta ali. A pessoa, não, eu não quero sentar aí, eu quero sentar ali. A Bruna, aqui não. É melhor não. Você já teve criança em casa, você tem criança em casa. E a pessoa sentava ali e via que tinha algum probleminha e a pessoa... Então quando você for na casa de alguém, a pessoa falar para você sentar em outro lugar, senta onde ela mandar, tá bom? É uma dica. Que vai que tem um incidente ali. Olha isso. E eu me lembro que... Eu vou contar uma experiência, posso? Fala assim comigo, pode contar, pastora? Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu morava na rua 4, Avenida 4, lá em cima ainda, Soraya, não é Avenida 4, é lá em cima no centro lá, morava lá. E o meu armário bom, hein? Quebrou os pés. Eita, quebrou o pé. E eu ia receber visita aquela semana. Então eu peguei tijolos baianos para aguentar o armário. Peguei o tijolos baiano e encapei com papel de presente. Olha que caipirice, meu pai amado. Que miséria. Mas não é uma miséria. É a realidade, é a situação do momento, né? Era um momento. Encapei os tijolos e pus ali no armário. E ninguém precisava saber. Acho que por isso que a Bruna escreveu aquele livro, Não Passe Recibo. Tadinha, foi treinada a não passar recibo. Falava, não fale nada. É os pés que a mãe arrumou para o armário, ok? Ela, sim, ok. Então chegaram, tomamos lá um café, jantamos. Na hora de ir embora, a esposa do pastor olhou e disse, Lourdes, não vou aguentar. Eu falei, ela vai falar. Não vou aguentar. Eu falei, pode falar. Onde você comprou esse armário tão lindo? Eu falei, será que ela está brincando comigo? Ela disse, eu nunca vi um armário com os pés tão lindos como esse. Falei, Espírito Santo, como o Senhor é maravilhoso. Para mim eram tijolos baianos encapados com papel de presente. Para a esposa do pastor, era o pé do armário mais lindo que ela tinha visto. Você vê que a beleza está nos olhos de quem vê. Então nós não precisamos, como povo de Deus, sair por aí falando que está difícil para nós, que do jeito que está lá em casa não está bom. Não, nós temos que nos levantar no nome do Senhor dos Exércitos, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, fazer a Deus as nossas orações, apresente a Deus, Senhor, o meu sofá quebrou, está no ripa, Senhor, os pés do meu armário quebrou. Sim, irmãos, quando você tem dinheiro, você vai lá e compra, mas quando você não tem dinheiro, você tem que aprender a cuidar daquilo que está na sua mão. E quando você se dispõe a cuidar daquilo que está na sua mão sem jogar, o Senhor fala, meu servo é fiel, ele está sendo fiel sobre o pouco e sobre o muito eu vou colocar. É promessa, é coisas pequenas que o Senhor vai forjando em nós um espírito de fortaleza. É isso. E diz que nós temos que apresentar esse aqui que eu falei agora, de Filipenses 4, 6, que nós devemos apresentar a Deus as nossas orações, falar para Deus o que nós precisamos.
E junto com as nossas orações, nós temos que agradecer. Dizer: Senhor, eu te louvo porque hoje não está legal, mas eu sei que vai ficar bom. Por exemplo, sábado, nós fomos fazer uma viagem. Eu sabia do meu estado físico e eu precisava viajar longe. Mas não falei nada com ninguém. Mas quando nós fomos sair, a irmã orou. A irmã que orou, ela disse assim: olha, pastor Luiz, Dani, olha que bonito que ela falou. Fernanda, algo tão simples. Algo que, uma oração de uma menina. Ela disse assim: Senhor, nós estamos tão satisfeitos com o que o Senhor está fazendo. Nós somos tão felizes com a sua presença, que nós não queremos te pedir nada. Nós só queremos que o Senhor fique conosco. Eu fui e voltei, eu nem vi, você acredita? Quando a gente aprende, irmãos, eu sei que você já sabe dessa lição. Você já teve nessa aula. Quando nós apresentamos a Deus a nossa necessidade. Por exemplo, quando você tem uma necessidade de trocar de um carro. Quando você tem necessidade de pagar as suas coisas. De pagar um aluguel, querer sair de um aluguel. E quando o pastor disse a respeito de eu ser meio chata para isso, é que é tão bom quando você está vivendo com os pés no chão. Mas viver para Deus, nem sempre você consegue viver com os pés no chão. Tem horas que os seus pés ficam alto. E a palavra que vem é essa: aventure-se. Se nós tivermos fé, e nós dermos um passo de fé, naquela aventura, o Senhor vai se revelar a nós. Porque a igreja, ela tem avançado milagrosamente. Nesses 14 anos que vamos completar agora, em julho, nesses 14 anos, vai dar 14 anos e quantas casas, bem? 20 casas, 20 propriedades. De verdade, pastor Luiz, você acha que isso é humano? Não, não é. É o céu, Rodão, Fernanda, é o céu que está naquele lugar. Nesse lugar, o céu está nesse lugar. Os olhos de Deus estão aqui, não só para ver o que nós estamos fazendo, mas Ele está nos vendo. Deus, Ele está nos vendo, Ele está nos assistindo. Ele sabe da intenção e do propósito do coração de cada um de nós. Sabe quando você se depara diante de uma demanda, que as pessoas querem dizer que o problema é você, as pessoas se levantam contra você, fala sobre o seu nome, sobre a sua família, lá na sua empresa, onde você trabalha, onde você estuda, na rua onde você mora, as pessoas querem que você pense que você é o problema. Não preocupe. Não saia discutindo, não saia se dispondo, não saia se colocando. Entregue para Deus, mas entregue de verdade. Apresente a Deus em oração e súplica. E não deixe de ter ação de graças. Agradeça. Fale: eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque eu acredito que aquilo que eu estou entregando, eu já estou recebendo pela fé, em nome de Jesus. E você vai ver que enquanto você deita e dorme, o Senhor trabalha em seu favor. E hoje é uma noite que nós estamos encerrando a campanha Expansão. E nós convidamos Jesus para estar na expansão. Nós convidamos o Senhor para dar sabedoria, para dar graça, para que os sinais aconteçam. Quando nós falamos em Atos, eu até marquei aqui, quando nós falamos em João capítulo 2, que Jesus multiplica água em vinho, nós falamos sobre milagres. Se você quer expandir, se você é jovem e você parou de estudar, não carregue esse peso sobre você, essa frustração, essa decepção. Levante, tenha bom ânimo, vai procurar um meio de voltar a estudar. Hoje com a internet você pode estudar online e adquirir o seu curso. Preencha os seus currículos, envie nas melhores empresas. Acredita em você. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Deus acredita em nós, irmãos.
Deus acredita no homem. Deus acredita no homem que Ele criou. Quando Deus fez o homem, Ele pôs o homem no Éden para governar. O pecado gerou separação, abismo. Mas o amor e a graça de Deus, ela nos resgatou, ela nos trouxe de volta. E eu e você somos privilegiados. Nós estamos vivendo um período de graça. Não, para mim já deu, pastora. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Não deu ainda. Você está vivo. E enquanto você tem vida, há esperança. Lembra aquele senhor de 90 e poucos anos que queria aprender a falar um idioma. E um dos parentes disse assim para ele: por quê? Porque nessa altura da vida você quer aprender mais um idioma? Ele falou: porque agora ou nunca. Não limite o poder de Deus. Não limitemos o poder e a manifestação da glória de Deus. Nós estamos na presença de quem pode todas as coisas. O Senhor está querendo fazer isso aqui para mim, para você, ó. Lourdes, ó, eu vou abrir os seus olhos. Eu vou revestir você de força. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai te dar coragem. Ele vai te tirar de cima do muro. Você não vai ficar assim, ó, para mim não dá, para mim não dá, não. Você está saindo de uma campanha de expansão. E expansão requer de nós atitude. Aquela palavra bonita em Mateus, em Lucas capítulo 5, quando os discípulos, os homens pescadores estavam pescando, trabalharam a noite toda, não pegaram nada, estavam entristecidos, lavando as suas redes. Jesus chega, olhando para eles. Você acha mesmo que Jesus só queria o barco emprestado para falar com a multidão? Jesus queria salvar aqueles homens. Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite: me dê uma chance para que o meu espírito possa te alavancar. Sozinho você vai até ali, mas se eu estiver em você, você poderá voar alto como águia. É o que diz a palavra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, voarão alto como águia. Deus tem voos como águia, mas às vezes nós queremos dar voos arrasantes como de pardais. Que nesta noite eu e você possamos pedir a Deus que nos perdoe. Perdoe. Perdoe, porque a nossa natureza quer mostrar o que é humano, quer mostrar o que se vê, mas o que está sendo formado nem sempre nós vemos. Deus está nos fazendo mergulhar em águas fundas para nos levar a lugares altos, para nos levar aonde Ele quer. Eu ia continuar, mas eu quero orar com os irmãos. Eu quero chamar o pessoal da adoração para vir aqui. Aleluia. Queria é uma noite especial hoje, irmãos. Todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, ali o Senhor está, e ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E hoje, nesta noite, nós estamos dizendo: Deus, eu venho fazendo essa campanha para expandir. Não deixe que a minha visão me limite, não deixe que o medo me paralise. Mas se o Senhor me der asas como de águia, eu me levantarei, eu vou me preparar, eu vou me qualificar,
e eu vou viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus. Eu tenho uma letra na minha mente, uma música na minha mente, mas eu não estou conseguindo liberar. Senhor, quero convidar você para se colocar de pé na presença de Deus. Todos nós vamos nos levantando. Se você preferir pôr a mão na altura do seu coração, ou se você quiser levantar as suas mãos ou colocar ela aberta diante de Deus. A palavra que foi lida é essa: busca primeiramente o meu reino. Então nós oramos. Querido Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta noite sobre a vida dos irmãos que estamos aqui no presencial e no online. Nós oramos e pedimos que é verdade que nós temos muitas necessidades. É verdade, Senhor, que o teu povo às vezes sofre até falta de outras coisas. Mas esta é uma noite que o Senhor está alinhando a nossa vida com o teu querer. Nós queremos a tua vontade na nossa vida. E nós sabemos que quando o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor, nós podemos pedir o que quiser e isso nos será feito. Então nesta noite se revele a nós, homens e mulheres tão pequenos. Tira de nós, Senhor, palavras negativas. Tira de nós crenças limitantes, meu Deus. Tira de nós aquelas palavras que dizem assim: para mim não vai dar, eu vou tentar mais um pouco, mas para mim não vai dar. Não, essas palavras não movem a mão de Deus. O que move a mão de Deus é: eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, um homem experimentado que foi, ele provou dessa bondade e dessa misericórdia. E nesta noite o Senhor está dizendo: sou eu quem vou diante de você, eu que trabalho a peleja que você tem que pelejar. O seu trabalho é descansar em mim. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a se refugiar no Senhor. E nesta noite nós estamos aqui orando, Deus, tomando posse da tua palavra, diante da tua presença. A verdade que alimenta limitações. É verdade que somos limitados, mas o Senhor agora não olhe para nossa limitação. Nos vê, Senhor. O Senhor que nos assiste, o Senhor que conhece o nosso secreto. Sonda, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algo que está te entristecendo, que está te ferindo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos nesta noite. Lava-nos, nos purifica. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos com a tua palavra e restabeleça. Traga o teu reino sobre nós. Traga o teu reino, Senhor, para que a gente possa alargar, para que a gente possa enfincar estacas, estender as lonas e receber aquilo que tens preparado para nós. Nós oramos no nome de Jesus e você diz amém. 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 Enquanto nós vamos cantar uma canção para Deus, eu vou pedir o pastor para vir aqui, convidar o pastor para estar aqui. Nós somos teus, Pai. Tudo que é em nós é teu, e tudo que é teu está em nós. Aleluia. Nós te adoramos, ó Deus, no nome de Jesus. Fica ali. A igreja na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda que o que foi orado aqui agora tem poder de ação. Você pode dar um glória a Deus. Havia 3 anos e meio que não chovia. 3 anos e meio que a chuva não chegava sobre a terra. E Elias, o profeta, ele coloca a cabeça dele entre as pernas dele e ele faz uma oração. E aí ele fala assim, ó: vai ver se tem chuva. Não tinha. Pela 7ª vez, Paulo, na última vez,
quando Elias coloca a cabeça dele diante do seu joelho, ele fala assim: e agora? E agora? Alguém levanta e fala assim: vem vindo uma nuvem negra do tamanho da palma da mão de um homem. Hoje era por volta de 3h30, eu perguntei para uma pessoa: como é que está aí? Como é que está aí? Ela falou assim: está assim. Eu falei assim: vai terminar assim. Como que está aí? Ela falou assim: está assim, vai terminar assim. E eu dei um número alto para ela, assim, um número significativo. Agora há pouco eu estava gravando uns 6, 7 vídeos para mandar para o estado. A pessoa me mandou uma mensagem, ó, ela tinha mandado uma mensagem na hora: eu vou na sua fé. Eu vou na sua fé. Agora ela mandou uma mensagem, alguém dançando e sambando: aquilo que você falou já passou. E eu quero profetizar na sua vida. A gente tem que batalhar, a gente tem que clamar. E nós estamos no culto do milagre, onde as impossibilidades caem por terra. E você hoje rompeu o tempo de chuva, rompeu um monte de coisa. Vem gente que veio uniformizado aqui. Não tenha preocupação se de quarta-feira você tem que chegar até atrasado. Venha estar presente, porque você está provocando coisas na sua vida e na sua casa. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero lançar um desafio aqui. Você não está vendo a chuva, mas hoje ela vai descer de forma abundante sobre a sua vida. E Deus vai trazer aquilo que está retido na sua casa. Quem tem coisa retida aqui, levanta a sua mão. Você fala assim: meu Deus, podia ser liberado isso na minha vida. São muitas pessoas. Nós vamos orar daqui, mas eu creio que Deus vai te visitar. Então você vai abrir a sua mão agora para começar a receber aquilo que está preso, aquilo que está amarrado. Oh meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus da existência, da manifestação e da graça. E nós estamos aqui hoje, ó Pai Santo, no nome de Jesus, naquele que tudo pode e muda nossas vidas, para clamar ao Senhor e para pedir, Deus. Tu és o Deus da chuva abundante. Tu és o Deus da chuva que transborda e sem trazer prejuízo. A Tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, o Senhor nos enriquece sem trazer dores. Então agora, em nome de Jesus, aquilo que está retido, aquilo que está preso, e o Teu povo veio hoje buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Deus, que possamos olhar para o céu e ver que já existe uma chuva do tamanho da mão de um homem. Já tem uma palma estendida em nosso favor. E hoje a igreja confia na promessa. Deus, o que está preso seja liberado sobre a igreja, para a glória do Teu nome. E se você pode dar um amém, e levanta as tuas mãos e glorifique a Deus. Bendito seja o Teu nome. Eu não vou sair. Creia nisso agora. Daqui. Queria que os pastores viessem aqui à frente, faz favor. Encontrei o meu lugar. Creia nisso que você canta agora. Meu desejo é te servir. Creia nisso e creia com fé, com autoridade e com confiança. Faz em mim o Teu altar. Nada é mais importante. Mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com Tua glória envolve-me. Assim, ó. Sopra o Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflamar este lugar. Sopra o Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar
Teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse lugar, sopra o teu vento aqui. Pai, se manifesta no nosso meio. Derrama a tua presença sobre as casas agora. Tu és o nosso Deus de promessas.